Pronto. Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui presentes, né? Enfim, esse é o nosso último encontro virtual, né? Mas hoje a gente vai retomar alguns pontos importantes sobre todo o curso, né? Principalmente focado, então, na importância, né, da educação ambiental, do plantio da mini floresta. E aí a gente precisa começar, né, pensar que o essencial da educação ambiental é o cuidado, né? É o cuidado de si, o cuidado do outro, o cuidado com a natureza. E aí a gente sempre esquece do próprio, né, do autocuidado. Então hoje a gente vai começar um pouquinho lembrando, né, desse corpo, né, que nos aconchega, que guarda as nossas almas, né? Eu, né, espiritualista penso assim, né? Mas enfim, é fazer um carinho, né? Sentir o ar respirar, entrando dentro do corpo, soltar o ar, fazer uma massagem no rosto, né? Então praticar esse um pouco, esse autocuidado. Né? Então eu vou pedir para vocês se sentarem, né? Quem já está aí no aconchego do lar, sentar na cadeira, né, pôr os dois pés com a planta, né, bem apoiada no chão, né, vamos respirar um pouquinho, e um respirar diferente, né, porque a gente, no dia a dia, a gente não presta atenção na nossa respiração, e é extremamente importante, tá? Respirar de verdade. Então, vamos sentir o oxigênio, né, o ar entrar dentro da gente, a gente vai contar até 3, sentir esse ar preencher todo o nosso pulmão, nossa caixa aqui, e aí depois soltar em 6. A gente vai fazer isso 3 vezes, tá bom? Então vamos lá, começando então, ó. Inspirando, contando devagar até 3, soltando devagar, contando até 6. No final parece, né, que não tem mais ar nenhum, mas tem ainda um pouquinho. Vamos fazer de novo. Soltando devagar. A última vez, inspirando. Soltando devagar. Sente a tensão no pescoço. Dobra um pouquinho o pescoço para a direita. Depois para a esquerda. De novo. Agora vira, né? Olha para o seu lado direito. Esquerdo. De novo. Agora aquele círculo, né? Encosta o queixo no peito. Vai soltando a nuca lá nas costas. De novo. Mais uma vez. Aí, ó, faz uma massaginha no rosto, aqui no maxilar, que tanta a gente trava tanto, né? A gente lembra das tensões nos ombros, mas essa região aqui também precisa, né, de uma massagem, batendo assim com a pontinha dos dedos aqui na testa. Pronto, um carinho com esse corpo, né? Faz um carinho, agradece ele por ter estado com você nesse dia, né, aguentado todas as tensões que você passou, né? Ele merece um cuidado, um carinho, né? E é assim que a gente começa o nosso último encontro, lembrando da importância de cuidar de si, de cuidar do outro, para começar, né, a cuidar do mundo, né? A partir, né, da educação ambiental. Para começar, gente, a gente vai assistir primeiro um vídeo e depois, então, a gente vai fazer uma outra atividade. Por favor, sim. Ah, gostou, né, Aline? É gostoso demais fazer, vale muito a pena fazer todo dia, viu?
Podemos assistir. Muito bom, né, para nossa reflexão aí, de como a gente trata o outro, de como a gente trata o nosso planeta, e essa mudança é importante no olhar. Então, pensando, né, nessa mudança de direção, a gente vai começar com uma nuvem de palavras, né, pensar no que a água é, tá? Para vocês, o que a água é? E aí, as palavras, né, de vocês no reflexório dessa semana foram muito interessantes, né, de falar um pouco de da onde vem a água que chega na casa de vocês e qual que é o destino dela depois, né, trouxeram reflexões interessantes, principalmente sobre a represa de Guarapiranga, né. E aí, gente, responde agora, o que que a água é para vocês? Né, o que que remete? Olha lá, vida. Com certeza, bem grandão. Essencial, limpeza. Teremos mais respostas, talvez? Está no chat. Purificação, higiene, abundância, pureza. Muito bom. Gente, isso remete também ao que a gente viu lá no encontro 1, quando vocês responderam o que é natureza, né? E vejam de novo, né? A água também tem muito a ver com a vida. Vocês trouxeram alguns elementos que são próprios da água, né? A ideia da higiene, da purificação, não só física, mas mental, emocional, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tomar um banho de cachoeira, mas como a gente sai mais leve, como a gente sai renovada, né? Quando a gente vai entrar no mar também. Então, de fato, a água é sagrada. Também conecta um pouco com o que a gente viu nas últimas aulas, né? Da diagnóstico, a importância da gente trazer a visibilidade dos rios, né, que estão aí no nosso território, dos rios que abastecem nossas casas, descobrir a nascente, descobrir a história, se tem um córrego cortando seu bairro, e aí trabalhar também esse senso de identificação e pertencimento com a água, né? Então, isso é bem importante. Quer complementar, Flávia? Você está falando de microfone desligado. Olha lá que loucura. A água para mim é isso que você falou, é a vida, é a transformação, é a possibilidade, né, eu acho que tudo começa com a água, dentro de nós, né, se a gente for pensar na gestação de um bebê, né, começa ali, né, com líquido amniótico e tudo mais, e aí a vida, né, é transformada pela água, e para a gente, no nosso dia a dia, a gente não consegue, né, se imaginar sem água, né, então a água é tudo para mim.
E aí, as suas palavras, assim, foram muito importantes por conta disso, e vem ao encontro de tudo que eu penso também, de tudo que foi colocado ali na nuvem de palavras, é isso. Legal. E aí, gente, lembrar também o vídeo, né? Essa outra perspectiva que está muito ligado com a perspectiva ancestral dos povos indígenas, né? Então, a importância também, uma frase que eu gosto muito, eu não lembro quem que falou, mas que existem dois tipos de pessoa no mundo. Um que não acredita em milagres e o outro que acredita que tudo é um milagre. Se a gente tem essa reverência pela vida, né, pela água que chega até a nossa casa, pelo alimento, pelo nosso corpo, pelas nossas relações, né, pela escola, é um outro jeito de viver a vida também, né? Bom, é nesse clima que a gente chega aqui no nosso último encontro do curso, né, da formação Floresta nas Escolas, Mini Florestas de Mata Atlântica e suas relações com a disponibilidade de água e emergência climática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre também conteúdos curriculares e também benefícios, né? Quais são as possibilidades, as contribuições aí que uma mini floresta traz para dentro da escola. Então, também a gente relembrar algumas coisas, mas fazer uma amarração, né, delas também. Então, esse encontro tem um nome bonito, que chama Floresta Nascente. A gente fez aí a atividade da nuvem de palavras. E aí, agora a gente tem uma pergunta, né, para vocês. Quais transformações a gente provoca ao plantar uma mini floresta? Vocês já pararam para pensar um pouco isso a partir das nossas aulas, dos nossos encontros? E vocês já fizeram essa pergunta para os seus alunos? Alguém gostaria de compartilhar? Vamos lá, gente, último encontro. Ninguém? Bom, essa é uma boa pergunta, inclusive, para seguir aí fazendo o acompanhamento da mini floresta, né? Então, fazer o diagnóstico socioambiental participativo, com mapa verde, né, na área que vai ser feito o plantio, depois seguir cuidando e acompanhando essa mini floresta, e aí pode ser feita a partir dessa pergunta. Quais são as transformações que os alunos, que as crianças, que os jovens visualizam, que vocês também, né, que a comunidade escolar como todo visualiza a partir da mini floresta. Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui de transformações que vão ocorrer na escola, né? Vão, em termos mesmo ambientais e físicos, concretos, mas que também são temas que vocês podem trabalhar, né? E desenvolver. Então, a primeira coisa é a transformação em relação ao solo, né? Normalmente, quando a gente tem um solo exposto num contexto mais urbanizado ou num contexto de pastagem abandonada, né, degradada, esse solo aqui da esquerda. Então, ele é um solo mais seco, ele é um solo compactado, né? As raízes. Tânia, acho que seu microfone ligou. Você pode desligar, por favor? Será que ela está tentando falar? Obrigada, Tânia. As raízes, com isso, têm dificuldades de entrar mais no solo, né? E não é qualquer planta que consegue também. Então, esse solo, ele tem muito mais dificuldade de reter, de infiltrar água, né? Ele tem temperaturas mais elevadas. Então, ele tem uma série de questões que acabam impactando negativamente o ambiente. Quando, na verdade, o solo, né, aqui no exemplo da direita, o solo ele é vivo, né, ele tem muita interação, ele tem um ecossistema complexo e riquíssimo acontecendo nele. Então, um solo, ele é vivo, porque ele tem muita quantidade de vida diferente acontecendo, né, desde fungos, bactérias, pequenos insetos, minhocas, enfim, essa diversidade que vai tornando o solo vivo. E um solo que é mais escuro, que é mais úmido, né? E é um solo mais sadio, portanto. Claro que a cor do solo vai depender também
da rocha-mãe, né, que deu origem a ele e tudo mais. Mas se a gente pega o início da camada mais superficial do solo, quando tem matéria orgânica, ele é essa cor viva, sabe? Ela é úmida, ela tem um cheiro bom, é diferente, né, de um solo que está aqui compactado, sem vida e enfim, degradado. Aqui, em relação à disponibilidade de água, então, a gente garante também mais uma área que é super importante dentro do contexto urbano, né? Que vai ter mais infiltração profunda da água. Então, veja um comparativo entre uma área de vegetação nativa e um ambiente que tem de 70% a 100% de permeabilização. Na cidade, a evapotranspiração é de 30%, né? Muito por conta do concreto, né? E tudo mais. Só 10% de infiltração subsuperficial e só 5% de infiltração profunda. E 55% de escoamento. Então, é grave isso também, né? Já na vegetação nativa, 40% é de evapotranspiração, e isso tem a ver com a fotossíntese, tem a ver com os processos naturais dessa vegetação, né, também. 10% de escoamento, então vejam, de 55% vai para 10% de escoamento. 25% de infiltração subsuperficial e 25% de infiltração profunda. E essas infiltrações, elas têm implicações diferentes, né? São ambientes diferentes dentro do solo, né? O solo tem o que eles chamam de diferentes horizontes, né? Desde ali da matéria mais próxima da superfície, a matéria orgânica, essa primeira camada, né? Que até na Amazônia, não sei se já ouviram falar, tem a terra roxa, né? O solo da Amazônia, eu não lembro agora se ele é muito argiloso ou arenoso, mas assim, ele não é um solo bom para agricultura. Ele só é bom porque ele tem a floresta em pé que cria essa primeira camada de terra úmida, de terra preta, desculpa, não é roxa, terra preta, que é muito rica. A partir do momento que você tira a floresta e coloca gado e coloca soja, aquilo tem um ciclo de vida muito curto. E aí você precisa ficar o quê? Gastando dinheiro com fertilizante químico, porque nem o fertilizante natural dá, né? Então, aí você acaba poluindo. Então, assim, é um ciclo negativo de impacto. O melhor para esses lugares é manter a floresta em pé. E aí tem já modelos de agricultura que permitem isso, né? Como a agrofloresta, como sistemas agroflorestais, onde dá para você combinar diferentes usos do solo, inclusive produção de gado, né? Então já existem tecnologias que, de novo, os povos indígenas, as comunidades tradicionais já faziam, né? Então, é legal também pensar nisso, especialmente por conta dos eventos extremos que têm acontecido, que vão, infelizmente, seguir acontecendo, né? Então, muita chuva em pouco tempo, né? Vai aumentar aí as enchentes, até os deslizamentos. E aí a gente precisa pensar, inclusive, nisso, né? De como a gente aumenta a taxa de permeabilização na cidade como medida de prevenção a esses riscos aí, aos eventos climáticos. Questão de segurança. Aqui também tem uma imagem do lençol freático, né? Então, o lençol freático, ele é essa camada superficial, onde tem solo e água, né? Ele é diferente do aquífero, né? O aquífero, ele é mais embaixo, ele é mais profundo. O lençol freático, aqui dá para ver, ele é importante porque ele é mais próximo da superfície, mais fácil também de tirar água, e ele é importante para fazer a recarga dos nossos rios, né? E aí, o lençol freático também está diretamente ligado com a capacidade do solo de infiltrar essa água. Conforme a gente vai colocando concreto, colocando asfalto, nosso lençol freático diminui, né? Coloca-se em risco. E aí a gente diminui a quantidade de água disponível para consumo. E aí, de novo, a gente para pensar, né? Ah, o Brasil tem muita água. Será mesmo? Níveis totais, o Brasil tem 12% da água doce disponível no mundo inteiro. Bastante. Mas onde que está concentrada? Na Amazônia. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ir, eu fui para Manaus, e do avião você vê o encontro entre o Rio Negro e o Rio Solimões, que formam o Rio
Como é que chama o maior de todos? Gente, minha memória tá péssima. Como é que chama o maior rio da Amazônia? É, ai, é o Rio Negro do Amazonas. Amazonas mesmo, né? Olha lá, obrigada. Então, lá é onde está concentrada a maior quantidade de água disponível, né? E aqui no Sudeste, onde a gente tem a maior concentração populacional, a gente tem só 6% da água disponível, né, superficial, assim, de fácil acesso do Brasil. Então, veja, a gente tem problema de qualidade da água, porque os nossos rios estão muito poluídos, né? Tanto que as prefeituras têm que cada vez mais ir para os riachos. Então, por exemplo, o rio Piracicaba não abastece mais Piracicaba. É o rio Corumbataí. O Corumbataí, que é um rio menor, já está ficando poluído. Aí eles vão para um rio menor ainda do rio Corumbataí. Mas uma hora isso acaba, né? Então, a gente também precisa pensar como a gente protege as nossas águas colocando floresta, replantando a floresta. E foi aquilo que a gente já comentou, né, algum encontro. Já existem inúmeros casos que comprovam que quando você coloca a floresta de volta, ou coloca o ecossistema nativo, pode ser um cerrado ou algum outro, né, mais com arbustos, não só ecossistema florestal em si, a água volta a rebrotar. Então, de novo, também é uma medida de segurança. Afinal, sem água a gente não faz nada. Também é muito importante pensar na transpiração, né? A árvore, ela suga essa água subterrânea, né? A partir do tronco, ela consegue elevar essa água até 60 metros de altura e através das folhas ela transpira. E aí, com isso, por exemplo, que a gente recebe, né, muitas das chuvas que vêm da Amazônia através dos rios voadores. Então, a Amazônia, para nós, é muito importante para a gente ter um regime de chuvas melhor. Se vocês forem pegar no mapa o comparativo da nossa latitude, outros lugares no continente africano e na Oceania são desertos. Então, era para a gente ser deserto também. Muitos cientistas dizem que a gente não é deserto por conta justamente da Mata Atlântica e da Amazônia que traz os seus voadores para nós. E aí tem um experimento científico que vocês podem fazer com os seus alunos, que é super simples e é bem legal. E, inclusive, os cientistas fazem isso para monitorar o clima, né? Vocês podem colocar um plástico em torno de um ramo de uma planta, de uma árvore, né, de uma planta maior, aí você embrulha em um saco, de preferência um saco plástico transparente, e rega a planta. E aí esse plástico ele vai embaçar, porque esse processo de evapotranspiração da planta. É bem legal. As florestas também, além delas contribuírem, então, com a quantidade de água disponível para a gente, né? Elas melhoram a qualidade da nossa água, e com isso a gente reduz várias contas, né? A gente torna aí o saneamento também mais barato, a produção de energia elétrica que vem aí, né, dos nossos rios também fica mais barata, porque a manutenção da retirada de resíduos é menor, né? As florestas ajudam a conservar os solos, ajudam na absorção de nutrientes, evita erosão, né? Evita que haja o assoreamento, né? Que é justamente essa terra entrar dentro do rio, e aí o fundo do rio vai ficando mais raso. Aí quando chove muito, esse rio ele não está fundo, ele está raso. E aí é muito fácil de ter o quê? Enchente, né? Então, vejam como as coisas no meio ambiente estão interligadas, né? Se a gente impacta num lugar negativamente, isso vai ter influência em outras áreas. Mas, se a gente impacta positivamente, a gente também pode gerar uma cadeia, um ciclo positivo, né? Então, com isso, as florestas contribuem para a nossa segurança hídrica. O que é segurança hídrica? Quando há disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para o atendimento às necessidades humanas, às atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos. Então, a gente tem uma legislação que cuida da gestão das águas, que é muito rica, tem bastante participação, porque tem os comitês de bacia hidrográfica, a sociedade civil pode participar, pode determinar, ajudar a construir políticas públicas, né? Então, em várias áreas, tem o GT de educação ambiental, tem o GT de obras,
tem o GT de reflorestamento, para olhar para a água de maneira integral. E pela nossa legislação, a gente precisa ter garantia de água para nós, né, para nossas atividades enquanto seres humanos, mas também para os animais, né? Então, não sei se vocês lembram uns anos atrás que a gente teve uma crise hídrica seríssima em 2014, 2015. Lembra do volume morto, né? Os rios secaram, gente. E aí, além de colocar a vida das pessoas em risco, né? As pessoas não podiam minimamente tomar banho, cozinhar, né? Para onde foram parar todos os animais que viviam naqueles rios? É uma angústia que eu tenho até hoje. Eu fico chateadíssima de pensar, né? Os peixes, os anfíbios, as aves, né? Que dependem daqueles rios. Então, assim, e a gente corre de risco disso acontecer de novo, infelizmente. Então, é importante cada vez mais a gente ficar atento às políticas que trazem aí a restauração, principalmente nas áreas de nascente, nas matas ciliares, né? Para a gente garantir água para todo mundo. E aí tem também esse experimento que é bem legal de fazer. São 3 galões de 20 litros, também dá para fazer de 10, né? E aí vocês colocam 3 tipos diferentes de uso da terra. Então, um solo descoberto, sem nada, um solo com uma vegetação de folhas mais secas e um solo com uma grama maior ou algumas plantas maiores. E aí vocês deixam um do lado do outro e colocam a mesma quantidade de água em cada galão. E esse galão tem que estar um pouco inclinado para a água correr, né? E aí, na boca, vocês colocam algum recipiente para essa água poder pingar. E aí, o que acontece? Apesar de colocar ao mesmo tempo, o galão que está com o solo exposto, a água chega muito mais rápido e chega uma água também mais escura, mais poluída, né? A do meio é o meio termo. E a última, vejam só, tem aqui uma água, demora mais para escorrer e é uma água que é limpa. Então, vocês podem colocar uma água suja, né? Também para ver se sai mais limpa. Então, é um experimento bem legal de fazer esse daqui. E aí, como eu estava falando da importância da água, aqui é um exemplo de que a gente precisa de água para tudo. Então, até para a gente consumir alguns itens importantes da nossa alimentação e do nosso dia a dia. Então, 1 quilo de açúcar precisa, para ser produzido, de 100 litros de água. 1 quilo de papel, 250 litros. 1 quilo de alumínio, mais de 100 mil litros de água. 1 quilo de carne, 15 mil litros de água. Então, assim, quando a gente está consumindo essas coisas, a gente também tem que pensar na quantidade de água que está por trás dessa produção. É o que chamam algumas pessoas de pegada hídrica, né? Então, vamos calcular qual é a minha pegada hídrica de acordo com o que eu comi, com o tanto de gasolina que eu usei, né? Para a gente ter uma referência de quanto de água a gente utilizou durante um dia. Então, é bem ilustrativo esse gráfico, essa tabela. A gente também contribui, né, a partir do plantio de mini florestas, com a promoção de novos abrigos e possibilidades de alimentação de animais, principalmente, né, aí alguns insetos e polinizadores e as aves, né, gente? Então, aqui tem diferentes interações de aves a partir de florestas e das árvores. Então, eles podem fazer ninhos, né, de diferentes tamanhos e formatos e jeitos de fazer, alimentam os filhotes, né, tem diferentes tipos de alimentação, e aí isso também contribui para a conservação da nossa biodiversidade. E, além disso, eles são importantes porque eles são dispersores aí de sementes, né, como estão mostrando aqui os 3 de baixo, pegando aí as sementes, e eles também ajudam a controlar insetos, né? Então, o que a gente chama de praga é quando há um desequilíbrio ambiental e há um excesso de alguma espécie, né? Que passa aí a atacar, sei lá, as nossas plantações, por exemplo. Então, tem o mesmo tipo de inseto atacando, sei lá, os nossos milharais. Mas isso acontece porque não tem mata próxima, né? Não tem aí predadores, né? Então, a cadeia alimentar entra em desequilíbrio. Se tivesse mata, as chances de se tornar uma praga seriam menores. E aí, o que acontece? A praga vem, eles colocam o quê? Mais agrotóxico.
Então, aí contamina o nosso alimento, contamina o nosso solo e contamina a nossa água. E aí é importante isso, né? A floresta, ela é feita de relações. A floresta não são só as árvores. Existem uma diversidade de tipos de plantas que compõem uma floresta e uma diversidade de animais que só estão lá e só, aquele ecossistema só sobrevive por conta das relações. E são relações majoritariamente de cooperação, né? Ainda que uma espécie possa competir com a outra num nível mais micro, pelos mesmos recursos, de modo geral, olhando macro, a dinâmica da natureza é cooperação. A vida sempre busca mais vida, né? Isso a gente vê, por exemplo, quando a gente vê uma planta saindo de um concreto, né, do asfalto. Então, ou de um alho que passa ou de uma cebola que passa para a gente, mas começa a rebrotar, não sei se vocês já viram, né? Como é bonito isso, né? Em condições adversas, porque ela não está sendo regada, ela não está na terra, a tendência é ter mais vida. Então, existem também pequenos mamíferos e roedores, como a cutia, que são importantes porque eles conseguem dispersar sementes maiores que uma ave, né? Dependendo do tamanho, não conseguiria engolir. Tem até algumas aves que pegam frutos maiores e bicam um pouquinho e deixam cair, né? E tem aves que pegam frutinhos menores, voam mais longe e saem nas fezes. Então, elas conseguem dispersar mais e mais longe, que é bom também, né? Não sei se vocês sabem, mas eu aprendi isso, inclusive, numa turma aqui, numa formação aqui, que para os Guarani, a anta é um animal super importante, ele é sagrado. Então, para eles, chamar a pessoa de anta não é um xingamento, né? É um elogio, na verdade, justamente porque elas são importantes dispersoras de sementes. Elas abrem também trilhas na floresta, né? Que abrem clareiras, que permitem outras espécies virem, nascerem. Então, essa relação é importante. A pior das extinções, poucas pessoas notam. É a perda das interações entre os animais e as plantas que são responsáveis pela manutenção das florestas. Muitos animais e plantas dependem das árvores nativas para sobreviver. Lembra que eu falei para vocês que a jussara, só a jussara, palmeira jussara, chega a sustentar mais de 60 espécies diferentes? Né? Então, essas árvores, elas são muito importantes. E aí, de novo, a reflexão, né? O que a gente perde quando a gente desmata 1 hectare de floresta? Né? Quanto dessas relações, quantas espécies são impactadas, né? Muito difícil da gente medir e ter uma real dimensão. Tem essa figura do mundo árvore, que é uma figura até mais ou menos antiga, né? Eu que apresentei aqui para formigas, que eu sou apaixonada, que demonstra bem todas as possíveis interações que uma árvore pode ter, né? Principalmente numa floresta, mas também no ambiente mais urbanizado. Então, ela pode ter uma interação no subsolo, né, no solo, ela pode ter na superfície mais rasteira, ao longo do tronco inteiro e na copa. Né, e com isso ela vai ter diferentes interações com diferentes espécies. Então, uma única árvore pode abrigar um ecossistema complexo das dezenas de seres vivos que habitam da água acumulada nas bromélias ao tucano que fazem do caule seu ninho de amor. Essa imagem também, acho que a gente está na plataforma, mas ela está disponível também no Google. Posso ver se a gente encontra e compartilha com vocês. É bem legal de imprimir ela grande também, sabe? E também a gente contribui para enfrentar aí o aquecimento global, né? Então, o aquecimento global, ele é ocasionado por esse fenômeno do efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, que inclusive foi o que possibilitou a gente ter vida na Terra, né? Que a gente tem uma proteção aí natural do planeta. Então, o Sol entra, né? Ele é filtrado, essa radiação solar, ela é pouco filtrada por essa camada que protege o planeta. O que entra é absorvido também pelas plantas, né? E também é irradiado, então volta para a atmosfera, né? Então, isso não permite que o planeta fique nem muito frio, nem muito quente. Então, vejam aqui no cenário 1,
O Sol emite a luz e radiação para a Terra, parte dessa luz é refletida de volta ao espaço quando chega à atmosfera, e o restante da energia é absorvido até a superfície do planeta. Só que com a camada de poluentes, o que acontece? Essa radiação entra e a menor quantidade é irradiada para a atmosfera, então ela fica aqui, né? E com isso a gente tem aí esse processo de reter calor, né? E isso tem influenciado, tem impactado nas dinâmicas climáticas e ambientais do planeta. Então, tem gente que chama de aquecimento global, mas na verdade é por conta desse efeito estufa que segura, então, essa radiação, mas que tem promovido mudanças climáticas e mudanças ambientais globais. E aqui também muito importante para a questão climática, que é o sequestro de carbono, né? Então, uma árvore, ela aspira esse CO2 da atmosfera, principalmente quando ela está crescendo, mas depois também, né? E vejam só, uma árvore sozinha é capaz de absorver 118 quilos de substância de CO2 ao longo do seu crescimento, então bastante coisa. E aí ela devolve para a gente, olha só que maravilha, a partir da fotossíntese, O2, oxigênio, né, para a atmosfera. Então, esse carbono que ela absorve, né, estoca no solo uma parte, e a outra parte também ajuda a construir a própria árvore, né? Então, o tronco de uma árvore é 80% composto de carbono. Então, elas conseguem segurar por hectare cerca de 150 toneladas de CO2 por ano. Bom, agora que a gente já sabe, né, os inúmeros benefícios que uma mini floresta traz, né, pensando aí benefícios ambientais e ecológicos, que vocês podem trabalhar em termos de conteúdo também, né, junto com seus alunos, a gente trouxe aqui algumas atividades, né, estratégias e atividades que podem ajudar vocês a compor a metodologia dos projetos, né, que vocês vão realizar ou estão realizando aí com plantio de mini florestas. Então, é isso que a gente vai falar agora. Flávia, fique à vontade para ir me complementando, tá? Então, a primeira é partir da escuta dos estudantes, né? Então, essa coisa que a gente viu na aula do diagnóstico, de trazer os conhecimentos prévios, de entender quais são as curiosidades, as indagações, as aspirações, para tornar mais atrativo também, né, para eles. O mapa verde, lembrando, né, que a gente faz o mapa mental de memória, caminhada diagnóstica e volta para o mapa e complementar ele para ele virar um mapa verde. Promover também bastante diálogo e reflexão coletiva, podendo convidar pessoas para participar disso. Pesquisa das espécies de árvores que vão ser plantadas, dessas plantas companheiras, né, que vêm aí nas sementes de adubação verde, fazer visitas a parques, praças ou áreas verdes próximas da unidade escolar, né, ou mesmo promover a caminhada diagnóstica no entorno da escola, ali no bairro, realizar atividades à sombra de árvores, piquenique, caça ao tesouro, leitura, contação de história, rodas de música, saraus, exercitar o cuidado. Eu tenho que lembrar que essa mini floresta vai precisar de uma manutenção, né? Essa coisa de regar, lembrar de proteger o solo, né? Acompanhar o desenvolvimento. Então, esse exercitar o cuidado também pode ser uma atividade pedagógica, né? Dá para fazer também tinta de terra, né? Então, pegar também diferentes tipos de terra. Já dá para, ou mesmo na escola, tem algum lugar que tem a terra, né? Entender como é que está esse solo, pegar essa terra, fazer a tinta, e deixar as crianças também exercitarem o lado artístico. Dá para também fazer seres mágicos, esculturas, né? A partir dessa terra, transformando aquilo em barro. É muito legal. Eu fiz uma oficina de tintas de terra. A gente pintou uma casa, gente. É possível. Também dá para trabalhar com cartas, com poesias, com desenhos, né? Olha só que bonitinha essa primeira imagem. Olá, minha plantinha querida. E aí, como que tá aí embaixo? Foi muito bom plantar você. Você está evoluindo? Eu espero que você esteja bem. E também espero que você cresça muito bem e fique bem grande e bem forte.
É muito bonito isso. Olha o desenho da muda até a árvore também, né? Outra criança escreveu: a natureza me faz esquecer dos meus problemas, me faz me desconectar com a minha vida. A natureza é tão magnífica, tão única, tão perfeita. Olha que bonito, né? As reflexões das crianças, a relação que elas vão ter de reverência, né? De cuidado com essa natureza, que tem a ver com o vídeo que a gente viu no início do encontro hoje. Outras possibilidades também, né? Explorando o kit da mini floresta, é fazer observação e registro das características das mudas, né? A altura, número de folhas, espessura do caule, sentir a diferença de textura, se tem cheiro, as diferentes cores, né? Eu acho lindíssimo ir numa floresta e ver todos os diversos tons de verde que existem, né? Uma infinidade deles. Acho que a gente ainda nem chegou a classificar todos esses verdes. Estudo sobre como ficarão as árvores quando adultas, né? Altura, características, se tem flores, se tem frutos. Pesquisa junto aos moradores antigos para saber das existências de árvores e de rios no bairro no passado. Cuidar também, fazer atividade com adubação verde, né? Então, pegar as sementinhas na mão, comparar elas, plantar, né? E aí, lembrando que a adubação verde, se alguém se esqueceu, é o cultivo de determinada planta com a finalidade de proteger e melhorar o solo. Então, a gente sai daquele solo, primeiro que a gente viu naquele slide compactado, né, para aquele solo vivo, com matéria orgânica. Depois de crescidas, as plantas podem ser picadas ou apenas colocadas sobre o solo, imitando o solo das florestas cobertas por serrapilheira. Pode falar, Flávia. Eu levantei a mão porque essa adubação verde, né, quando a gente estava conversando nas aulas anteriores, né, sobre não acompanhar o crescimento das árvores em si, né, porque elas demoram, às vezes, né, 2, 3 anos, algumas mais tempo para dar frutos, né, flores e frutos, a adubação verde ela é super rápida nesse processo. Né? Então, dá para desenvolver várias práticas com as crianças, né? Com os estudantes, a partir da adubação verde. Né? Então, por exemplo, de colher sementes, de fazer esses trabalhos que a Isa falou, né? Dos seres mágicos, por exemplo, né? Ou decoração, ou presentes a partir das sementes e das flores e dos frutos que vão dar a partir da adubação verde. Né? Que se as árvores em si demoram um tempo maior para atingirem, né, a vida adulta, a adubação verde não, ela é super rápida e dá para desenvolver várias atividades, vários trabalhos a partir delas. Muito bom, muito bem lembrado, Flávia. E também tira um pouco aquela ansiedade das crianças de querer já ver as mudas grandes, né? Que as árvores têm um crescimento um pouco mais lento. Também dá para explorar um pouco mais a escola como um viveiro, né? Promover aí trocas de mudas, promover trocas de semente, né? Até podem ser plantadas na mini floresta, ou os pais trocarem entre si, né? Enfim, dá para fazer um evento também nesse sentido. E dá para fazer isso de maneira super tranquila, né? Com caixinha de leite, garrafa PET. Então, você faz o furinho na base, coloca um pouquinho de pedra, depois terra boa ou terra mais humus, né? Aí você coloca a semente a uma profundidade de cerca de 1 centímetro, cobre com folhas secas picadas, também imitando o chão da floresta, e cuida levando um lugar que pegue sol, mas fique protegido da chuva pesada, né? Para não também amassar, né? Aquela sementinha, aquela mudinha e o solo. E também depois identificar, né, se for plantar na escola ou no bairro, quais são os lugares mais adequados para ela, pensando na altura dela, pensando no crescimento, né? Porque às vezes se cai flor e a pessoa não quer depois ficar recolhendo a flor, né? Então tem que pensar também que tipo de árvore é onde ela vai ser plantada. E aí os estudantes podem ser padrinhos e madrinhas que vão cuidando dessa mudinha, né? Podem levar para casa e acompanhando esse crescimento, né? Então, também pode ser uma coisa legal de se fazer. Então, e vocês podem fazer também isso coletando mudas e sementes. Por exemplo, vão fazer a caminhada diagnóstica. Vocês já vão ver se tem árvores, quais dão frutos, que espécies são. Já pode ir recolhendo isso também, né? Então, algumas que dá para encontrar, pitanga, né?
IP tem bastante. E aí trabalhar a diferença também das sementes, né? Tem sementes que são mais duras, tem sementes que são mais sensíveis, tem sementes que são pesadas, tem sementes que voam, né? Então, trabalhar com essas diferenças também. E aí a gente também fala, né, de cuidar das árvores que já existem na escola, né, que também precisam ser cuidadas e reverenciadas. Exercitar o cuidado é pedagógico, como a gente tem falado, né? Então, ver se essas árvores estão crescendo bem, se como que está esse solo, de repente contribuir aí para a absorção de nutrientes, né, dessas árvores. E aí esse esqueminha mostra uma possibilidade super fácil de fazer, né? Que é fazer esses anéis aí de projeção. Você vê a copa da árvore, né? Então, você vê a sombra que ela faz no horário mais próximo da hora do almoço, né? Que fica mais em cima. E aí você vai, então, usar a parte interna da sombra da árvore ao meio-dia, né? E aí vai fazer esses buraquinhos, né? Conforme tá aqui, de 10 a 15 metros no solo. Vai colocar adubo, pode colocar composto orgânico ou areia e recolocar, cobrir com uma grama. E aí vocês podem fazer isso ao entorno, né, da árvore, né, esses buracos de 10 a 15 centímetros, com uma distância de 20 centímetros entre eles, tá? Então, é uma área de adubação para pegar mesmo a área das raízes da árvore e para ajudar ela com nutrientes, para ela crescer e viver melhor. Bom, e aí é importante a gente buscar valorizar os saberes que a própria comunidade escolar possui, né? Então, ver também quem dos estudantes, dos professores, dos funcionários, aí vai depender quem que é o seu público-alvo, né? Mas também você pode identificar essas pessoas, né? Que podem apoiar o plantio, o cuidado com a mini floresta, e identificar quem já cuidou de algo como árvores, jardins, né? Que conhecimento possuem que podem contribuir com o projeto. E aí é pensando nisso que a gente vai entrar na próxima atividade, que a Flávia vai explicar para a gente. Flávia. Exatamente, né? Focando nessa importância de ampliar, né, o projeto, né? Vai ser desenvolvido cada um, né? Cada educador dentro da sua turma, mas pensar nos outros agentes escolares, com os familiares, quais outras pessoas podem contribuir para essa mini floresta, né? Para que ela seja abraçada pela comunidade escolar. E aí, a gente tem um desafio agora para vocês. Vocês vão se dividir em grupos, né? Provavelmente serão só 2, né, Si? E aí, vocês vão ter. Isso, né, Si? Isso, claro, 2 grupos, 2 grupos. Embaúba e IP. Embaúba e IP. E aí, vocês vão pensar em cada grupo 3 ações que podem ser realizadas junto com seus alunos para envolver mais pessoas com o cuidado e valorização da mini floresta, né? Então, a Isa trouxe vários exemplos, né, ao longo da aula, agora nesse finalzinho também, sobre o que podem ser feitos, e vocês vão pensar agora, né? 3 ações realizadas juntamente com seus estudantes para envolver outros agentes da comunidade escolar, né? Então, outros professores, outras turmas da escola, agentes mesmo, às vezes, de limpeza do espaço, familiares, gestão. Pensem com carinho, né? E na volta, então, a gente vai comentar essas 3 ações que vocês trarão para nós. Lembrando que é aquela velha dinâmica, né, de todo mundo buscar contribuir, ouvir, trocar, né, fazer uma escutativa, uma fala carismática, e depois o grupo escolhe uma pessoa para contar para a gente aqui quais foram essas 3 ações, tá bom? Não esqueçam de pensar no relator do grupo, por favor. Legal. Meninas, só uma coisa. É só em relação à mini floresta ou em relação ao tema ambiental? A Ou mini só a mini floresta. floresta? Porque o projeto envolve o plantio de mini floresta, né? Sim. É isso que a gente quer. Então, se vocês também quiserem dialogar sobre outros, mas aqui a gente queria entender, pensando nesse recorte, né? Dos projetos de plantio de mini floresta.
Bom, então seremos dois grupos, Embaúba e IP. Teremos 20 minutos para atividade e assim que o tempo terminar, vocês retornarão automaticamente para a sala, certo? Bom trabalho a todos. Acho que a gente já pode ir retomando, né? Sim, Sim, Flávia. beleza. E aí, gente, então a ideia era para vocês conversarem, né, nos grupos, pensar 3 ações sobre como envolver outros agentes da comunidade escolar no plantio e no cuidado com a mini floresta, né? Qual dos querem começar? Pode ser o Imbaúba, para apresentar esses desafios? O relator já está presente? A relatora está presente? Quem do grupo Embaúba vai fazer o relatório, né? Vai apresentar para a gente o que vocês conversaram? O grupo IP já está mais afinado nessa situação? Quer começar? Oi, eu posso falar do Grupo Embaúba. Ai, obrigada, Fabiana. Fica à vontade, então, por gentileza, para apresentar. A Juliana, ela sugeriu um clube do meio ambiente. As crianças, elas fariam como se fosse um voluntariado, né, para cuidar mesmo, para manutenção da mini floresta. Eu tinha pensado numa compostagem para reaproveitamento das matérias orgânicas que sobram, né, das refeições das crianças. E o Cláudio, ele comentou sobre a retirada de amostras de materiais orgânicos, insetos, observação dos animais e fazer registro em sala de aula. É, cada um pensando numa modalidade de ensino, né? No meu caso, eu pensei em fazer educação infantil, eles pensaram no fundamental, ou nos maiores ainda, né? Interessante, Fabiana, interessante. Eu acho que a gente pode fazer a mesma dinâmica. Bom, Vamos vamos já fazer. comentar, Oi? Vamos já comentar, já que são só dois. Eu estava pensando, mas acho melhor já comentar cada grupo em separado. Eu achei muito interessante as 3 atividades apresentadas por vocês, né? São atividades extremamente ricas em conteúdo, né? Como forma de trabalhar conteúdos dentro da escola, né, dentro das salas de aula, e aí a gente precisa focar, né, pensar um pouco sobre como essas ações apresentadas por vocês envolvem outros agentes escolares a não ser a turma, né? Então, essa questão do clube do meio ambiente é muito legal, porque esse clube não precisa ser focado numa única sala de aula, né? Então, dentro desse clube, né, fora do período, né, que eles estariam dentro de sala estudando, eles podem se reunir para fazer o cuidado da mini floresta, então, por exemplo, envolver outros professores, e aí cada semana uma turma vai visitar, por exemplo, a floresta para fazer, né, a rega ou a observação, né, das sementes, né, fazer essas ações que vocês propuseram. Então, o clube é bem legal. A retirada de amostra, né, também para estudo, é muito interessante, e aí como que seria essa organização dentro de diferentes agentes? E aí eu penso que seria muito focado também dentro dos estudantes, né, da comunidade de estudantes, e aí envolver também outras salas para fazer. Ou então a turma, né, protagonista, né, a turma de vocês, faria essa retirada, né, assim, né, de material orgânico, tudo mais, e aí apresentaria para as outras turmas, né? Que é um pouco que está aí no quarto item de vocês. Coleta esse material, estuda, entende esse material e depois apresenta para a comunidade escolar em situações diversas ao longo do ano. Então, essa é uma forma de envolvimento bem interessante também.
E você, Isa, quais os comentários que você traz desse grupo? Não, acho acho que já foi dito tudo. Acho que é só pensar, né, como que envolve então esses outros públicos. Dá para eles participarem das coletas de sementes ou então promover a troca de sementes, né, um banco de sementes da escola e pedir a participação das outras pessoas. Mas acho que é legal e que mostra bastante interação aí com a mini floresta, né? E só talvez lembrar quando a gente fez aulas, que a gente trabalhou os conteúdos curriculares, quais conteúdos podem ser trabalhados para além das ciências, né? Então, reforçar isso também, né? De outros conteúdos curriculares. Mas muito legal. Eu gostei bastante da ideia do clube. Não sei se vocês já ouviram falar das convidas, né? Que as comissões que normalmente nas escolas. A gente pode compartilhar aqui depois. Que era também um programa, uma política pública, né? E que vai também nesse sentido. Achei bem legal. Sim, e aí sobre o reaproveitamento dos alimentos da compostagem, né, esqueci de comentar, mas aí eu vejo diretamente o envolvimento das merendeiras, né, da gestão e das agentes, né, da merenda, trabalhando também nessa questão. Isso é muito interessante pensar, né, nesse envolvimento, porque são pessoas que estão ali diariamente na escola, né, e às vezes acabam sendo invisibilizadas, né, e aí elas poderiam estar participando mais ativamente nessa questão, e inclusive trabalhando outras temáticas, né, como foi perguntado, né, assim, o foco é a mini floresta, mas aqui também a gente trabalharia o desperdício de alimentos, que é algo também muito importante que precisa ser conversado. Aline, você quer comentar? Fica à vontade. Eu só queria fazer uma pergunta. No dia da aula presencial, eu perguntei para o Jackson sobre o reaproveitamento de alimentos e para poder colocar, né, na mini floresta como adubo, aí ele falou que não seria interessante. Aí eu não entendi se pode ou se não pode fazer isso. Ele falou que seria melhor o adubo verde. É porque tem alguns tipos de alimento, quando você coloca direto, por exemplo, na composteira, você não pode colocar nada cítrico, né? Você não pode colocar coisas cozidas, você não pode colocar carnes, arroz e feijão, né? Tem uma separação do que pode ir. Pode, por exemplo, casca, né? Ou, sei lá, resto de legumes e frutas. Então, também precisa cuidar disso na mini floresta para não atrair bichos, para não atrair, né? E aí é mais legal pensar em fazer composteiras, e aí a composteira é esse lugar mais organizado, né? Onde esse processo de decomposição vai ter, que aí não vai atrair bicho, né? Não vai deixar cheiro, e aproveita esse adubo e o chorumezinho que ele solta, que também é muito rico, né? Para colocar no solo da floresta. E dá para também fazer minhocário, né? Mas é mais nesse sentido mesmo. Por isso que a gente fala das sementes de adubação, né? Entendi, obrigada. Imagina. Isso, né? Então, esses alimentos não seriam colocados direto, teriam que passar por um processo mais longo a partir da compostagem dentro da composteira, né? Mas há possibilidade. O Cláudio colocou também aqui na mensagem da chamada, né? Falando que esse clube tira aprendizados das visitas à mini floresta e leva de volta o que ela aprendeu em aula, em ações de manutenção da mesma, isso, né? Então, as outras turmas da escola, né, iriam visitar esse espaço e aí depois faria um estudo mais aprofundado dentro de sala de aula. Mais algum outro comentário sobre esse grupo? Certo. Podemos então para o grupo IP, por gentileza. Quem que vai fazer a apresentação do que foi dialogado lá? Posso falar? Fique à vontade, então, Aline, por favor.
nós pensamos no cuidado mesmo, no pós-plantio, com a rega e a adubação verde, e pensamos em fazer um cercadinho para proteção das mudas, né? Porque elas ainda são muito, muito sensíveis, e colocar sinalizações. Pensamos também em pesquisas e rodas de conversa, pensando sobre os animais que se beneficiariam, que se beneficiarão com as árvores, e pensamos também em transformar a proposta em algo interdisciplinar com os demais grupos, propor a visitação de todas as turmas à mini floresta, formar as crianças, funcionários e familiares agentes multiplicadores das práticas de plantio e conservação, podendo assim transformar em agentes multiplicadores, transformando de forma positiva outros locais e espaços. Foi isso. Obrigada, Aline. Foram informações também muito interessantes, né, propostas de atividades, e aí focar, né, mais uma vez, sobre como fazer essas atividades com outros agentes escolares para além da turma de vocês. E aí, quando vocês falam, né, sobre essa formação de agentes multiplicadores, sobre organizar para a visitação do espaço, é bem legal. Escolas menores, quando a gente faz o cercadinho, as sinalizações, ações de cuidado com o espaço, é interessante também envolver, né, ou avisar o que está acontecendo ali para as outras salas, né, para as outras turmas. Né? Então, olha, gente, a turma A, por exemplo, está fazendo o plantio da mini floresta. Então, aquele espaço ali precisa ser um espaço de cuidado de toda a escola. Então, prestem atenção, vão visitar, conhecer, mas não é um lugar mais que pode correr, pisar em cima, porque às vezes era um espaço de livre acesso das crianças, né, que não tinha vegetação, tal, então eles estavam acostumados a andar e pisar por ali sem se preocupar muito com o que estava na terra. E aí, a partir desse plantio, há necessidade de cuidado, de olhar. Não que não houvesse antes, né, mas agora tem que ter algo mais focado, né? Então, vamos observar o que está nascendo ali, né? Então, para proteger o espaço, fazer o cercadinho é muito legal, muito interessante, mas é também interessante e importante fazer esse diálogo com as outras turmas, né? De falar, olha, aqui, né, tem plantas bebês, vamos cuidar para que elas possam crescer, virar árvores frondosas para a nossa escola. Complementa, Isa? Não, acho que é isso que você complementou bem. Acho que é legal também fazer um planejamento, né, certinho dos cuidados pós-plantio, para evitar que também fique um buraco, né, de alguém que não cuidou, ou não saber quem cuidou, ou regar em excesso também. Eu poderia pensar quem quer se envolver, né, fazer esse levantamento, tem funcionário, tem professor, tem outras turmas, e aí pensar numa dinâmica de revezamento. Essa coisa que a Flávia falou é bem importante, né? Então, cercar fisicamente com pneu, sinalizar bem. Isso pode, inclusive, ser uma atividade, né? Artística deles produzirem as plaquetinhas, deles produzirem essa sinalização e essa proteção. E muito legal vocês incluírem a questão dos animais, né? Porque dá para também fazer uma antes, né? Na caminhada diagnóstica, então perceber se tem ou não a presença dos animais, e se com a mini floresta passam a ter mais, ou passam a ter animais, e que animais são esses, né? E aí vão estudar um pouco sobre eles. Também é um jeito da gente conhecer nossa biodiversidade, que fala um dos textos, acho que do primeiro encontro, né? Que era uma das atividades obrigatórias. Então, se quiserem voltar naquele texto, eu gosto muito dele, né? Os jeitos da gente trabalhar a biodiversidade. E legal que vocês trouxeram perspectiva interdisciplinar também, né? Que foi algo que a gente viu também quando a gente falou lá sobre os conteúdos curriculares, né? E a gente veio falando aí ao longo dos encontros. É isso. Lembrar sempre, né, gente, de entender qual é o objetivo do projeto, a metodologia e o resultado esperado, para ver se eles estão alinhados, né? E o público-alvo. Então, a gente vai considerar aí, vai trabalhar pelo menos uma atividade com a comunidade escolar para dar mais força para o projeto. Então, como que a gente torna essa atividade adequada, né, para esse público?
E quem tiver crianças um pouco maiores, acho que é muito legal deixar também as crianças serem protagonistas, né? Então, elas contarem, elas irem receberem as outras crianças, ou irem de classe em classe, elas escreverem algo contando para os pais, enfim, estimular também essa coisa da voz, porque vocês também podem ter uma percepção maior da transformação que esse aluno está tendo a partir da mini floresta, né? Desse olhar dele, do sentimento dele. Mas eu acho que é isso, muito legal. Isso. E aí, voltar, né, que essa questão, né, da comunidade escolar é extremamente importante, que ela esteja envolvida com o plantio da mini floresta em ações pontuais, né, não precisa ser em todo o projeto, mas em algumas ações pontuais ela tem que estar, porque vocês entram em férias, as crianças entram em férias, e aí é preciso pensar como que vai ser o cuidado desse espaço nesses momentos, né, de férias, de recesso, né, vocês passaram por um período, alguns de vocês, de greve, né, de paralisação. Então, nesses momentos, a gente precisa ter um diálogo com os outros agentes da escola para que a mini floresta seja cuidada, para que ela possa se manter saudável na ausência de vocês. E pensar que é algo que é um bem para toda a comunidade escolar, né? É um espaço que vai ser agradável, mais um ambiente escolar, né, para ser desenvolvido várias ações e vários estudos para toda a escola. Então, isso é legal que seja, que envolva em alguns momentos a comunidade escolar, né? Então, agradeço imensamente, né, os grupos que apresentaram. Fica à vontade, Aline, pode falar. Só queria fazer um comentário. Na aula presencial, o Jackson comentou que nós seríamos criticadas quando plantássemos, porque ficaria esteticamente feio no início, depois as plantinhas iriam crescer, os girassóis iam crescer, a gente ia cortar. Aí eu já tive uma experiência com crítica. A diretora me chamou e falou assim: Aline, me explica direitinho o projeto, porque já tem muita gente vindo aqui falando que as plantas estão perto demais. Aí eu falei, não, aí expliquei todo o projeto. Aí eu pensei, né? Porque a escola é muito grande. E eu já expliquei para algumas pessoas, falei em algumas salas, mas não atingiu todo mundo. Aí nós pensamos em fazer 2 cartazes, um para o andar de cima, um para o andar de baixo, explicando e colocando algumas fotos de como foi o projeto. Mas as críticas já estão vindo. Tem 2 semanas de mini floresta. Mas eu achei legal, porque é uma curiosidade das pessoas, né? Então é uma oportunidade de formar também. Sim, são provocações que vocês fizeram, e aí toda a escola está pensando sobre. Muito legal. Eu Fala. acho que tem um termômetro também, né? E aí tem até uma justificativa técnica, que é um método que a gente usa de mini florestas. Não sei se você teve esse material. E tem também o manual de plantio que explica também, se você quiser usar, compartilhar, sabe? E aí lembrar, né? As florestas, elas são adensadas, né? Isso, eu falei. Aí eu estou construindo um material para poder fazer um cartaz mesmo. Porque as famílias passam lá pela frente, todo mundo está passando e está curioso, está olhando. Aí já algumas mães falaram se podiam plantar na escola também, eu já convidei também. Ai, que legal, coisa boa. Porque elas falaram que plantam em casa e gostariam de plantar lá, porque está apertada. Eu falei que podia. Muito bom. Maravilhoso. E a Fernanda está partilhando aqui, falando que ela também está sofrendo as críticas, as provocações da escola, né? E é importante, né? Então a Isabela falou, né? Lembrou muito bem do manual que vocês podem utilizar, inclusive para criar, né, esses materiais que vocês estão construindo, né, Aline, esses cartazes para expor para a escola. E é isso, gente. Vocês estão fazendo algo dentro da comunidade, dentro do espaço escolar, com outras pessoas, e essas outras pessoas querem saber. Então, envolver a comunidade em algumas ações ajuda muito nesse processo de entendimento e de cuidado também, né? Parabéns. Dando continuidade, então, ao encontro de hoje, né? A gente começou o encontro já com saudade, né? Porque esse é o nosso último encontro presencial. A gente vai falar um pouco agora sobre
o trabalho de conclusão de curso, né? A gente orientou vocês lá no começo que vocês iam desenvolver um projeto, e aí a construção do projeto em si ia favorecer o trabalho de conclusão de curso, que não era o próprio trabalho, mas que eles iam te ajudar, a ajudar vocês a esse trabalho agora. Então, eu vou ler um pouquinho sobre as questões que envolvem o trabalho de conclusão de curso, que é sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo, que está em andamento na escola de vocês, né? E aí é importante ressaltar, eu acho que eu vou ter que repetir isso no final, mas já vou começar agora a falar, que o projeto, por exemplo, tem 2 professoras na mesma escola, vocês podem desenvolver o projeto juntas, mas na hora de postar, cada uma tem que postar o seu individualmente lá dentro do seu ambiente no Moodle, tá? Pode ser o mesmo trabalho, mas tem que ser postado individualmente. E aí vou às perguntas agora, né? Então, qual que é o público que você trabalhou? Né? Foi a sua sala de aula? Então, é o primeiro ano A, terceiro ano C, né? Crianças de 4 a 5 anos. Né? Então, é importante vocês evidenciarem aqui qual que é o público que vocês trabalharam. Esse projeto faz sentido para o público envolvido? Por quê? Esse porquê lembra alguma parte do projeto? Justificativa, né? Por que que fez sentido fazer esse projeto junto com essa turma, tá? Você realizou sensibilização e ou levantamento dos conhecimentos prévios dos educandos? Se sim, como? Né? Então, fez roda de conversa, caminhada diagnóstica, como que foi esse levantamento dos conhecimentos prévios? Né? A caminhada diagnóstica não é levantamento de conhecimento prévio, falei aqui, mas não é, tá, gente? Cite 3 atividades desenvolvidas que considera relevantes. Dentro de todas as ações que vocês fizeram, escolham 3 e coloquem aqui para a gente, tá? Então, se fez um mapa mental, um mapa verde, se fez a caminhada, se fez essa sensibilização com os familiares, né? Coloquem aqui 3 atividades. O próprio plantio, né? É uma atividade relevante, enfim. Você faria alguma atividade diferente do que foi feito? Se sim, qual? Aqui, ó, já é uma parte da avaliação em processo, tá? Fez atividade, repensa, foi legal? Não. Se foi mais ruim do que bom, o que poderia ser diferente nessa atividade? Né? Então, se todas as atividades foram ótimas, perfeitas, responde não. Mas se tem alguma que fala, nossa, eu fiz essa atividade com o público, mas poderia ter sido conduzida de outra forma, é só colocar aqui, né, qual que é, o que poderia ser diferente, o que foi feito. Quais os conteúdos curriculares percebe que conseguiu ou conseguirá abordar por meio do plantio da mini floresta? Então, voltando aqui nas atividades que vocês apresentaram hoje para a gente, né? A gente falou um pouco sobre as pesquisas, né? Colher o material e pesquisar. Então, se são estudantes maiores, sei lá, ver os insetos encontrados no solo antes ou depois, né? Então, o conteúdo já, né, desses, por exemplo, invertebrados, já é um conteúdo curricular. Ou então, observação do crescimento, nascimento e crescimento das plantas. Ou então, campo semântico, né? Quais são as palavras que a gente aprendeu a partir do plantio, né? Conteúdos curriculares mesmo, que vocês puderam trabalhar a partir do plantio da mini floresta. 7. Quais os principais aprendizados vivenciados pelos alunos e alunas e por vocês até o momento? Alguma fala que gostaria de compartilhar conosco? Em todos os espaços, em todos os momentos, às vezes, os estudantes falam coisas muito marcantes para a gente, né? E aí isso é legal compartilhar conosco, né? E aí, 8, os aprendizados citados na pergunta anterior eram resultados esperados quando elaborou o projeto? Quais as transformações que vocês esperavam inicialmente no público envolvido? Aqui tem a ver com os objetivos, né? Os objetivos foram atendidos?
né? Apresenta, né, então, esses resultados esperados? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E por último, quais as próximas ações que serão desenvolvidas na mini floresta? E aí, gente, a gente pede para incluir 3 ou mais fotos do plantio do kit com a turma. Já foi perguntado para a gente, no particular, sobre o rosto das crianças, a exposição das crianças nessas fotos. Orientamos que, se tem alguma situação que possa, que não seja permitida a exposição das crianças, a gente fala, coloca emojizinhos nos rostos, coloca emojizinhos nos rostos, ou então dá uma desfocada, tira a foto um pouco mais longe, com as crianças de costas, né, coloque foto só da mini floresta também, né, mas a gente gosta muito de receber a foto de vocês, dá muita alegria ver todo o desenvolvimento, as crianças ali no manejo com a terra, mas verifiquem esse cuidado se há essa possibilidade, tá ok? E vocês têm o prazo de até, pode ser antes, tá? Mas até dia 29 de abril para estar entregando esse material, tá? É muito importante se atentar ao prazo, não só disso, mas de todas as atividades que vocês deveriam estar fazendo desde o começo, né? As atividades, os reflexórios, o fórum, as outras atividades obrigatórias. Então, por exemplo, se for vídeo e tudo mais, presta atenção se ficou verdinho lá o sinal, para a gente poder contar como presença. A Fernanda fez uma postagem aqui, eu vou ver com vocês, ó. Eu envolvi a comunidade de modo que o plantio foi feito e transpassou os muros da escola. Todo o trabalho de conhecimento prévio e conscientização lúdica do meio ambiente foi realizado com os pequenos. A proposta e intencionalidade contemplaram as vivências, mas pelos motivos que elenquei outrora, plantei nas adjacências. Ou seja, foi fora da escola, né? Eu acho essa pergunta, Fernanda, a gente vai repassar para a equipe técnica aqui, né, do Formigas, e a gente responde para você depois, tá ok? Só uma coisa, né? Que é isso, gente. As plantas precisam ser plantadas juntas para fazer uma mini floresta. O ideal é que seja dentro da escola, porque a gente quer que fique como um espaço pedagógico. Por isso que também pensar na continuidade, né? Não só do cuidado, mas como dá para ir aproveitando pedagogicamente. Então, também depende se você conseguiu plantar uma mini floresta ou se você plantou mudas de árvores separadas, né? E também pensar de qualquer maneira quem que vai. Ah, estamos juntas, maravilha. Acho que aí já facilita também. E aí pensar só, que aí não sei como vai ser isso, mas pelo visto, como você conseguiu envolver a comunidade, pensar só como dar seguimento no cuidado, né? Já que não é dentro da escola, como que isso fica depois, tá bom? Mas você pode contextualizar, vocês podem contextualizar tudo isso no trabalho final, sabe? Quais foram também os desafios, quais foram as dificuldades, como vocês lidaram, o que vocês sentiram com isso, tudo isso também é aprendizado de vocês, né? E também é importante para a gente. Então, são perguntas animadoras que a gente traz para trazer um processo de reflexão, né? Então, vocês construíram um projeto, que é um planejamento. Vocês executaram as ações e aí a gente volta para refletir sobre essas ações, né? Então, ação, reflexão e ação, que é a famosa praxis, tá bom? Isso. A Maíra, eu acho que a Maíra começou uma pergunta e não terminou, né? Ela perguntou, né, que precisava fazer um projeto com tema, objetivos e justificativa, tinha que ter postado, né? Uma das atividades era postar o projeto, né? Junto que o projeto que foi feito coletivamente aqui na turma, né? Não era individual. Esse projeto individual, ele não precisa ser apresentado. A gente orienta que vocês façam por tudo aquilo que a gente viu lá na pedagogia de projetos, né, gente? Porque a gente consegue fazer um planejamento no tempo, criar conexão entre as ações, pensar em como a gente vai monitorar e avaliar, né? Todos aqueles motivos que a gente viu. Se quiserem voltar, reassistir lá
a aula, a gravação da pedagogia de projetos, mas é mais para vocês e para vocês conseguirem se organizar, né, e se planejar. O que a gente precisa que vocês respondam é a atividade, aqui o trabalho final, e aí vai depender também do que vocês conseguiram realizar agora. Então, eu fiz o projeto, mas eu só estou na etapa 1, cheguei até o plantio. Você conta isso aqui nas perguntas, nas respostas às perguntas, tá? Pode contextualizar a gente também. Mas a gente recomenda que vocês façam. Inclusive, se vocês quiserem mandar para mim, para Flávia, né? A gente pode dar uma olhada, interagir com vocês lá no grupo do WhatsApp, considerando ainda que tem ainda vários dias para finalizar tudo, né? Isso, temos aí, a gente pode estar apoiando vocês. É importante, né, falar que esses projetos, a gente tem um espaço lá na plataforma de projetos inspiradores, né? Então, quando vocês fazem os projetos aqui, né, a gente disponibiliza lá no Moodle, tem uma parte só dos materiais complementares que são os projetos inspiradores, né? Então, esse documento aqui que está sendo mostrado, né, tem várias ideias que podem ajudar aí na elaboração e no andamento do projeto de vocês. E aqui nos materiais complementares tem uma pasta de trabalhos finais inspiradores, também que vocês podem ver vários materiais diferentes, inclusive livros e tudo mais. Vocês podem aprofundar alguns temas que a gente viu ao longo da formação. E aqui tem os trabalhos finais que vocês também podem ler para se inspirar. Então, só lembrando aqui o caminho, dentro do Moodle, né, quando vocês entram nela, vão ter todas as pastinhas, e aí vão ter os fóruns que vocês podem fazer as perguntas sobre plantio e cuidado da mini floresta, e aqui nos materiais complementares. Eu recomendo, vocês ficam com acesso por tempo indeterminado, né, a plataforma, então vocês podem ainda ir interagindo, vendo os materiais, mas eu recomendo ir baixando e salvando, sabe? Façam também uma biblioteca para vocês aí no computador, porque fica também de legado aqui da formação. Sem dizer que fica mais fácil o acesso, né? Porque a gente, lembrei daquele documento, aí tem que entrar no Moodle, achar, às vezes vocês já têm salvo o computador de vocês, o acesso é mais rápido, né? Reforçar, então, a importância do cuidado com a mini floresta. Gente, cobertura morta em cima, né, do solo, imitando mesmo uma floresta adulta. Essa adubação verde que está ajudando, então, conforme ela for crescendo, vocês podem cortar e deitar ela novamente ali no solo para virar essa cobertura morta. É importante, né, a rega, né? Então, agora a gente está entrando no período mais de seca, que a rega seja, né, umas 2 a 3 vezes por semana, dependendo aí do clima da região de vocês. Não deixem de cuidar da floresta, da mini floresta, não deixem de utilizar ela como um espaço pedagógico importante para a escola, para vocês, né, e de acompanhar esse crescimento com carinho, tá ok? Lembrar, então, que a gente tem atividades obrigatórias previstas lá no Moodle para a aula de hoje. Então, para além do trabalho final, tem outras atividades que vocês precisam fazer. Tomem cuidado, né, de conferir todas as aulas para ver se está tudo lá com os quadradinhos verdes, para que não tenha problema lá na hora de emissão de certificado, tá bom? Gostaria de perguntar se vocês querem falar, né, sobre o curso, falar algum outro depoimento sobre esse processo, desde o boa noite, sejam bem-vindos pela primeira vez até hoje, e aí depois a gente vai encerrar a atividade. Fiquem à vontade aí, esse tempinho, para as últimas palavras. Reforçar o convite, né? Se vocês puderem compartilhar, né? O que vocês sentiram, o que vocês acharam da formação. A gente vai fazer a 20 palavras no encontro de hoje, mas ouvir vocês da formação como um todo, né? E também pedir para vocês ligarem a câmera por um momento para a gente fazer um print, né? Para guardar aí na memória
esse último encontro. Alguém gostaria de abrir o microfone e falar ou escrever no chat? Eu queria agradecer a vocês, a dedicação de vocês. Esse projeto é muito bonito, é inspirador. Eu aprendi demais com vocês, viu? Obrigada. Obrigada, Aline, que bom. Alguém mais gostaria de falar? Fabiola está falando que achou o projeto muito rico, me trouxe muitos aprendizados e vivências incríveis. Fernanda agradece a oportunidade de participar dessa partilha de conhecimento. Obrigada. Obrigada a vocês por permanecerem até o final aqui com a gente. Mais alguém? Lembrando que lá no Moodle também tem um espaço de avaliação, né, sobre o curso importante que vocês preencham, tá? Que ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigada, vocês foram guerreiras, trabalhando o dia inteiro, né, e vindo aqui à noite para estar partilhando conosco, aprendendo e ensinando também. Muito obrigada. Até que dia pode enviar o projeto? Até dia 29 de abril. Lembrando, gente, que o projeto é opcional, se vocês quiserem nos enviar. Vocês precisam enviar como atividade obrigatória, são essas perguntas, responder essas perguntas, tá bom? Então, lá na plataforma vai ter um documento que vocês baixam e podem ir respondendo lá as perguntas, e aí sobe de novo o Word respondido, tá? Então, para não confundir, que já teve caso de professora que subiu o projeto e não subiu a atividade final, né? Então, o projeto é opcional, se alguém quiser trocar com a gente, enfim, tá bom? Todas as atividades da plataforma têm que ser feitas até dia 29 de abril, que é uma segunda-feira. Maravilha! Então, gente, agradecer essa jornada, essa caminhada, que vocês sigam aí bem conectados e conectados com essa natureza, com a Mata Atlântica, com a educação ambiental, e que traga muitas coisas frutíferas, abundantes e biodiversas, esse projeto e essa formação, viu? Eu sempre aprendo muito. Um beijo, meninas. Gratidão é a palavra, né? Outras pessoas aqui no chat também agradeceram, né? E, de fato, falar sobre educação ambiental, sobre o cuidado consigo e com a natureza é maravilhoso. Então, que a gente possa ser agora sementes, né? E cada um germinar ideias e florescer dentro dos espaços que vocês estão, para que cada vez mais a gente possa ter ambientes ambientalmente saudáveis, né? Cuidando e olhando para a natureza como algo que faz parte, né? Somos integrantes, aprendendo cada vez mais com os indígenas a ter essa relação simbiótica, né? E de cuidado eterno. Muito obrigada. Acho que agora a gente pode ir para a nuvem das palavras, né? Como que a gente sai hoje desse encontro? Gente, eu queria fazer um pedido. Se todos puderem abrir a câmera para a gente fazer uma foto da turma, o nosso print. Que ótimo. Pessoal abrindo as câmeras. Fica tão linda a sala assim. Vou dar mais uns segundinhos para ver se mais alguém abre e já faço o print, tá bom? Rita, Tânia, Cláudia, Fernanda, Fabiola, Daniel, Juliana, se puderem abrir, vai ser bem rapidinho. Certo. Eu vou contar até 3, tá bom? Todo mundo preparado, sorrindo. Vou contar até 3 e vou fazer o print. 1, 2, 3. Muito obrigada, gente.
Obrigada, Si, obrigada, Flávia, por essa parceria. E até, gente. Sigamos lá. Vou colocar a nuvem de palavras, não vou Ah, embora verdade. sem preencher. Só um minutinho. Tem a nuvem, não saiam ainda, por favor. E lembrando que o grupo do WhatsApp continua, que o Moodle fica indeterminado, né, o acesso, né, qualquer dúvida estamos por lá ainda, só não nos veremos mais às segundas. Muito obrigada, gente. E o Daniel saiu sem assinar, gente, espera para colocar na nuvem de palavras. Tá lá já? Boa noite. Palavras reveladoras, estou gostando muito da nuvem. Muito legal, gente. Então, que a gente saia com essa energia de gratidão, de felicidade, motivados, inspirados, com muito conhecimento e riqueza para seguir aí após a finalização da nossa formação. Obrigada mais uma vez, bom descanso e até. Até, obrigada. Lembrando que é sempre um até logo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Isa, pela parceria. Valeu, foi bom Até demais. breve. Até. Tchau, boa noite. E boa noite, obrigada também. Até no show é o Rocha, Cláudio Soirano.